Olá, pessoal! Saudações! Espero que todos se encontrem bem. Eu, professor de redação Eduardo, E eu, professora de redação Natália. nós viemos hoje comentar com vocês sobre o tema da redação do Enem 2023. E aí, fizeram, saíram bem? Esperamos que sim, né, Nath? Esperamos, com certeza. Olha só, pessoal, o tema deste ano trazia a seguinte frase: vocês deveriam abordar os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Agora o professor Eduardo vai destrinchar um pouquinho esse tema com as palavras-chave e como vocês deveriam abordá-lo. Vamos lá. Beleza, pessoal. Olha o que é interessante, Nath. Quando temos um tema, e isso nós vimos muito em aula, vejam só, nós devemos destrinchar esse tema, que é o quê? Pegar as palavras-chave, colocar sinônimos a estas e, a partir daí, ter um maior esclarecimento do que vem a ser o tema. Nesse caso, os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho e cuidado realizado pela mulher no Brasil. Se for o caso, dê uma pausa aí nesse vídeo, trouxemos aqui para vocês algumas palavras chavões desse tema com os respectivos sinônimos que você poderia ter utilizado aí nos textos, não é isso, Nath? Isso mesmo. A gente vai partir para a parte da construção da tese, porque vejam, diante de um tema é sempre importante que você se posicione. O Enem vai indicar um certo posicionamento e nesse caso vocês deveriam tratar dos desafios relacionados ao enfrentamento de uma questão. Então, ao longo da argumentação, você vai acabar se concentrando mais nos desafios. Mas aqui a gente trouxe um exemplo de uma possível tese para você construir o seu posicionamento. Fala aí, professor Eduardo. Olha que interessante, aqui na tela vocês vão observar uma possível tese que poderíamos utilizar é o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pelas mulheres no Brasil tem encontrado desafios para ser efetivamente realizados. Nesse caso, vocês poderiam, por exemplo, pensar os argumentos em torno desses desafios. Então, você vai assumir que a questão da invisibilidade relacionada a essa mulher cuidadora acontece. Essa invisibilidade é inquestionável. Mas agora você vai dizer que é preciso enfrentar essa invisibilidade, mudar essa situação a partir do enfrentamento, que também encontra desafios. Interessante. Vejam só, quando vamos atualizar o tema diante daquilo que sabemos, algo que vai nos favorecer é o quê? Os textos motivadores. Esperamos que você tenha os lido de uma maneira bem minuciosa, detalhada e extraído a ideia principal de cada texto. Esse ano, o tema do Enem 2023, ele traz aí como textos motivadores em relação a essa temática 4 textos motivadores, não é isso, Nath? Isso mesmo. E o primeiro deles já deixava bem claro que era muito ampla a sua possibilidade de abordagem. Ali no finalzinho desse primeiro texto, a gente tinha a seguinte citação: as mulheres são responsáveis por mais de 3/4 do cuidado não remunerado e compõem 2/3 da força de trabalho envolvida em atividades de cuidado remuneradas. Ou seja, você poderia abordar tanto as atividades não remuneradas de mães, mulheres que estão em casa, no ambiente doméstico familiar, quanto as atividades remuneradas, mas muitas vezes não reconhecidas, não valorizadas, realizadas por essas mulheres cuidadoras, como enfermeiras, empregadas domésticas. Vamos seguir agora com os eixos temáticos para o professor Eduardo seguir aí com vocês uma linha de raciocínio em torno disso. Algo curioso, Nath, é bom trazer à tona aqui para os Uhum. nossos alunos, Versa, nós temos o nosso material próprio. E esse material próprio construído por nós, os professores, Sim. Natália, eu, Eduardo e a professora Sara. Nele, vocês encontrarão eixos temáticos que trabalhamos ao longo aí dos anos. E o que mais chama a atenção, se formos analisar em relação a dentro desses eixos temáticos, são as linhas argumentativas possíveis que você, estudante Versa, poderia ter usado como aí eixo temático de repertório, não é isso, Nath? Sim, nós delimitamos 22 possíveis argumentos para redações no geral, para temas no geral. O professor Eduardo vai agora falar alguns que poderiam se encaixar muito bem nesse tema. O que é curioso, Natália, e se você quiser voltar lá para consultar melhor sobre esses eixos trabalhados, está no livro na página 101. Ok, galera? Dê lá uma fiscalizadinha nesses eixos temáticos que vocês poderão aprofundar com maior cautela essa linha.
Outro fato bem curioso que chamaremos muito a sua atenção, desses 22 eixos temáticos aí trabalhados com exemplificação na prática, desses 22 poderemos utilizar 18 desses. Aí na tela está projetado os 22, mas se você selecionar, tem 18 estruturas que caberiam em relação a essa temática. É muita coisa, então você poderia ter pensado em várias possibilidades de argumentação. Agora o professor Eduardo vai aqui selecionar algumas e depois a gente vai ver quais são os repertórios associados. Sim, olha só, se a gente pega legado histórico, galera, dá para trabalhar. Se a gente pega a ausência de legislação pertinente, ineficiência de fiscalização, questões políticas, formação familiar, tudo isso aí, ó, os primeiros já listados, eles servem como embasamento para a nossa linha argumentativa. Exatamente, perfeitamente. E agora a gente vai ver aqui, dentro ainda do nosso material, os eixos temáticos relacionados a alguns repertórios que foram trabalhados ao longo do ano. Primeiro, qual deve ser o seu foco da argumentação? Como eu mencionei anteriormente, vocês deveriam se concentrar nos desafios, ou seja, os obstáculos que a gente vê que são impostos a questões relacionadas à visibilidade da mulher nesse lugar de cuidadora. Nesse caso, a gente pode relacionar aqui alguns argumentos que a gente achou mais pertinentes. Tem aqueles que o material já trazia e alguns mais relacionados. Quais são, professor Eduardo? Olha só, acompanha aí na tela, galera, crenças familiares, culturais, desassistência estatal, herança histórica e familiar, legislação trabalhista, também instrução deficitária, bem como também desigualdade de gênero, influência midiática, tudo isso você poderia ter colocado como linha argumentativa fundamentada aí na tua dissertação. Justamente, pessoal, porque as crenças familiares, por exemplo, endossam esse papel relacionado sempre à mulher, sobrecarregando essa mulher, a desassistência estatal em relação também às leis que vigoram no nosso país. Existem algumas conquistas, inclusive a gente vai mencionar aqui historicamente como essa relação da mulher no ambiente de trabalho, no ambiente familiar e tudo mais, como essa evolução tem acontecido. Mas ainda existe muita coisa a ser conquistada. Aí a herança histórica, a legislação, tudo isso entra, né? Bom, a gente trabalhou algumas citações ao longo do ano, vou trazer algumas aqui, vou citar as duas primeiras aqui. Não se pode ter seletividade quando o assunto é o combate ao machismo. Essa fala é da Djamila Ribeiro, que é uma importante filósofa e feminista negra no Brasil, e ela traz várias questões associadas ao papel que a mulher tem desempenhado ou ao seu lugar de fala. A essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. Essa é da Hannah Arendt, que também é uma filósofa que pode ser mencionada e geralmente é retomada nas redações com um grande poder aí de fala para a gente pensar nos direitos das mulheres cuidadoras. Mais alguma citar aqui, Sim, chama professor atenção Eduardo? essa do Schopenhauer. Ele que é filósofo alemão, olha só o que ele fala: os limites do campo da visão de uma pessoa determinam seu entendimento a respeito do mundo. Essa seria uma frase que de muita importância dentro dessa linha de eixo temático aí como repertório. Além disso, a gente também pensou alguns repertórios relacionados à arte. Então, para começar, a gente falou do filme Histórias Cruzadas, traz o ambiente doméstico, a responsabilização da mãe pelo cuidado dos filhos, pela educação, e ainda a questão da empregada doméstica, como ela era tratada por essa mãe, essa mulher que era ali a senhora da família e tudo mais, e como ela trazia muitas vezes essa responsabilidade para a empregada doméstica. Então, essas relações eram muito expostas nesse filme e era fácil utilizar como referência. Joy é outro filme importante no qual uma mulher que é dona de casa desenvolve ali uma tecnologia nova para um esfregão e é super desvalorizada no momento em que ela tenta trazer a sua habilidade de cuidado e tal para o ambiente do marketing e da venda. Nesse filme extraordinário, que a gente também mencionou ao longo do ano, a gente tem uma mãe que abre mão de tudo para cuidar de um filho. Então, essa responsabilidade recai sobre seus ombros, enquanto o pai, eles formam uma família muito feliz e tudo mais, mas com todo esse cuidado com o filho, é a mulher que fica em casa e abre mão da sua profissão e dos seus estudos durante muito tempo. Então, essas relações, esses desafios poderiam ser tratados. Além disso, a gente também trouxe alguns dados, depois com um pouquinho de calma vocês podem pausar
esse vídeo para falar aí para analisar essas famílias monoparentais, em que na maioria das vezes as mulheres são responsáveis por cuidar dos filhos, entre outras funções, como cuidar de pais, idosos e tudo mais. A gente tem aqui um material da gente que fez uma relação da perspectiva feminista, né, professor Eduardo, ao longo de toda a história do Brasil. Então, também com um pouquinho de calma, vocês podem pausar depois para dar uma olhadinha em alguns acontecimentos históricos. E para finalizar, alguns livros. A gente tem o livro Quarto de Despejo, que inclusive caiu na prova. O Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus, fala de uma mãe que é sobrecarregada desse cuidado de todos os afazeres domésticos. Tem também o livro da Djamila Ribeiro, que eu mencionei anteriormente. E também trouxe uma referência de Graciliano Ramos, em São Bernardo. A gente tem uma mulher que é professora, mas que é ali pelo machismo do homem, muitas vezes ela é cerceada do seu direito de ensinar, enfim, delegada ao cuidado da família e tudo mais. Então, são algumas referências possíveis. Para a gente finalizar aqui essa parte de contextualização, a gente vai falar só de algumas estruturas que a gente já tinha preparado no nosso livro, né, professor Eduardo? Que essa EF4 é de desenvolvimento, pessoal. Que poderíamos pegar como eixo temático do A1 e do A2, que trabalhamos aí ao longo do ano na produção de escrita. Olha só, poderíamos elencar a formação familiar, esta que por sua vez é mega necessário que façamos uma reflexão sobre, e também a falta de debate, o silenciamento, aquilo que às vezes não é colocado em discussão, como por exemplo esse trabalho da mulher em relação aos cuidados. Enfim, também pode dar uma pausa aí no vídeo, dê uma lidinha. Esse que está sendo projetado aí para vocês é uma estrutura que simplesmente, se você coloca o encaixe com esse tema, forma tranquilamente o argumento de uma redação. Isso mesmo, pessoal. Então nós vamos nos despedir de vocês. Esperamos que vocês tenham entendido a base argumentativa do texto, o que vocês deveriam ter abordado. Principalmente relaxem, se tranquilizem para o segundo dia de prova de vocês agora. A redação já passou, o nosso papel aqui também foi só de tranquilizá-los, trazer as possibilidades imensas aí de repertório, de abordagem que vocês poderiam ter feito. Então é possível olhar o Enem 2023, principalmente esse primeiro dia, Nath, unindo tanto ao tema da redação, que acabamos de refletir com vocês, bem como também as questões de linguagens e humanidades, como uma prova, pessoal, fiel ao seu princípio original, que era o quê? Fazer com que o candidato ele possa refletir sobre esses grandes temas sociais, à luz da história, da geografia, também da sociologia, filosofia, dos recursos linguísticos e também artísticos. Isso mesmo, ou seja, não é um conjunto de textos sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema que vai ser analisado. É um fio condutor, né, de cidadania, de problemas sociais a serem tratados, de temáticas importantes da sociedade brasileira que conduzem aí a reflexão das questões e da temática da redação. Que inclusive esta, por sua vez, foi voltada ao trabalho e ao cuidado realizado pela mulher no Brasil. Esperamos que você, aluno Versa, tenha feito uma boa prova e dissertado na linhagem correta do tema. Até porque nós trabalhamos de maneira muito intensa, né, Nath? A temática ao longo de nossas aulas. Justo, com vários eixos temáticos, com vários argumentos, e tenho certeza de que vocês saíram muito bem. Um abraço, galera! Conte sempre conosco. Esperamos que você tenha arrasado na sua redação.